Lição 12. Sendo a Igreja do Deus vivo. Texto áureo. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Efésios 5:32. Verdade prática. A noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Leitura diária. Segunda, Daniel 4:25, Atos 17:24. Deus é um ser pessoal que intervém no curso da história. Terça, Mateus 5:13-14. Se a verdade for corrompida, deixamos de ser o sal da terra e a luz do mundo. Quarta, Hebreus 13:12. A santificação da igreja é uma obra do Calvário. Quinta, Apocalipse 19:7-9. A igreja santa e imaculada terá acesso às bodas do Cordeiro. Sexta, 2 Timóteo 4:2. Zelando, vivendo e propagando a mensagem bíblica com fidelidade. E sábado, Judas 1:3. Batalhando pela fé que foi entregue aos santos. Leitura bíblica em classe, 1 Timóteo 3:14-16, Efésios 5:25-27 e verso 32. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Comentário. Introdução. Os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã, 2 Timóteo 3:1-5. Infelizmente, ela não está imune a influências nocivas da sociedade, 2 Pedro 2:1. Nesta oportunidade, vamos abordar a natureza da igreja, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja local. A proposta é chamar a atenção para o papel da Igreja do Deus vivo como coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15. Tópico 1. A natureza da Igreja do Deus vivo. Ponto 1. A casa do Deus vivo. Paulo orienta Timóteo a como andar na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo. 1 Timóteo 3,15a. A expressão casa de Deus foi emprestada do Antigo Testamento, onde o termo frequente é casa do Senhor. 1 Reis 3:1, 1 Crônicas 22:11. O uso original da expressão refere-se ao templo, mas o complemento, que é a igreja do Deus vivo, inclui o conjunto de membros da igreja. O apóstolo ainda usa os vocábulos domésticos da fé, Gálatas 6:10, família de Deus, Efésios 2:19, corpo de Cristo, 1 Coríntios 12:27 e templo de Deus, 1 Coríntios 3:16. A sentença Deus vivo enfatiza o verdadeiro Deus em contraste com os ídolos mortos, 1 Coríntios 8:4, 2 Coríntios 6:16, 1 Tessalonicenses 1:9, fazendo alusão à doutrina bíblica de que Deus é um ser pessoal, distinto da criação e que, ao mesmo tempo, se relaciona com a criatura atuando na história humana. Daniel 4:25, Atos 17:24. Ponto 2. A coluna e firmeza da verdade.
A Bíblia assegura que a Igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15b. Nessa metáfora, a Igreja é o fundamento que sustenta a verdade, ou seja, significa que foi instituída como guardiã da verdade por Deus revelada. 2 Timóteo 1, 13 e 14. Essa verdade é o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação e suas imutáveis doutrinas. Gálatas 2,5, Efésios 1,13, Colossenses 1,5. Portanto, é responsabilidade da Igreja propagar, testemunhar e defender a verdade do Evangelho. Mateus 28,20, João 18,37, Judas 1,3. Desse modo, no zelo pela verdade, os líderes da Igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres e suas heresias. 1 Timóteo 3, 1 ao 13. Se a verdade do Evangelho for corrompida, então a Igreja deixa de ser o sal da terra e a luz do mundo. Mateus 5, 13 e 14. Ponto 3. O mistério da piedade. A verdade do Evangelho é personificada em Cristo, João 14,6. Nessa concepção, o apóstolo Paulo diz: grande é o mistério da piedade, 1 Timóteo 3,16a. Devemos, aqui, ter atenção para as palavras mistério e piedade. A primeira sinaliza que a verdade do Evangelho foi revelada aos santos, Colossenses 1,26. A segunda retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã. Na sequência, o apóstolo sintetiza tudo isso com a expressão o mistério da piedade, o evangelho revelado, a fé cristã estabelecida no seguinte evento: Cristo, que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. 1 Timóteo 3,16. Assim, a Igreja é a fiel portadora dessa verdade. 2 Coríntios 2,17. Tópico 2. Cristo e o relacionamento com a Igreja. Ponto 1. Santificação e pureza. Paulo ensina que Cristo morreu pela Igreja para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Efésios 5:26. O texto mostra que, na regeneração, Cristo nos purifica do pecado. 1 Coríntios 6:11, Tito 3:5, e que, no propósito do Calvário, estava inclusa a nossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:16, Hebreus 13:12. A expressão a lavagem da água é usada de forma figurada, simboliza a palavra de Deus que opera uma limpeza espiritual. João 15:3. Nesse sentido, Cristo orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Ora, sabemos que a santificação é o ato de separar-se do pecado e preparar-se para a volta do Senhor. 1 Pedro 1:15, Hebreus 12:14. Esse processo é contínuo até a glorificação final no dia de Cristo. Romanos 6:22, 8:30, Filipenses 3:21. Ponto 2. Gloriosa e irrepreensível. A santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5:27. A Escritura compara a relação de Cristo com a igreja com a do marido com a esposa. 2 Coríntios 11:2. Assim, a igreja é a noiva de Cristo que se prepara para a festa nupcial. Apocalipse 21:2-9. Durante essa espera, por meio do Espírito Santo, Cristo a santifica para apresentá-la a si mesmo, totalmente pura. 2 Tessalonicenses 2:13. A ausência de mácula e de ruga significa sem mancha alguma de ordem moral ou espiritual. Vestida nesse grau de pureza, somente a igreja, santa e imaculada,
terá acesso à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 7 ao 9. Acerca disso, Cristo advertiu não ser possível entrar nas bodas sem a devida veste nupcial. Mateus 22, 11 ao 13. Tópico 3. As armas da Igreja do Deus Vivo. Ponto 1. O zelo pela verdade. Enfatizamos que a verdade bíblica é absoluta e imutável. Lucas 21, 33, João 17, 17, ou seja, o Evangelho de Cristo é a única verdade. João 14, 6. Nesse caso, a igreja é a fiel depositária dessa verdade. 1 Timóteo 3,15. E, por isso, os salvos em Cristo são despenseiros da mensagem da redenção. 1 Pedro 4,10. Para ilustrar essa responsabilidade, levemos em conta o uso que Jesus fez de símbolos que remontam à responsabilidade espiritual. Os 2 servos, Mateus 24, 45 ao 51, os talentos, Mateus 25, 14 ao 30, o servo vigilante, Lucas 12, 35 ao 38, o mordomo infiel, Lucas 16, 1 ao 13, e as 10 minas, Lucas 19, 12 ao 26. Todas essas parábolas trazem a imagem da responsabilidade que cada salvo deve ter enquanto espera o Senhor da igreja voltar. Esse compromisso é inegociável, pois espera-se que o salvo cumpra o seu dever com irrestrita lealdade. Assim, a igreja deve zelar pela verdade das Escrituras, viver e propagar a mensagem bíblica com fidelidade. 2 Timóteo 4,2. Ponto 2. O ensino da verdade. Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. Efésios 4, 11 e 12. Portanto, o líder deve estar apto para ensinar. 1 Timóteo 3, 2. Isso refere-se à capacidade de compreender as Escrituras, defender a ortodoxia e refutar as heresias. Tito 1,9. Desse modo, um líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico, ecumenismo e sincretismo religioso. 2 Coríntios 2,17, 2 Timóteo 4, 3 e 4. Logo, a verdade bíblica deve ocupar a primazia na igreja. 1 Timóteo 4,13, 2 Timóteo 2,15. Não por acaso, na tese 54, Lutero ensinou que ofendemos a palavra de Deus quando, no sermão, não há tempo ao estudo da Bíblia. Ou seja, quando a exposição da Bíblia não é o cerne da pregação. Não ensinar as Escrituras, relativizar suas doutrinas ou fazer concessões ao pecado equivale fazer a igreja refém do mundanismo. Portanto, somente a verdade de Deus é capaz de libertar o pecador. João 8,32. Conclusão. Diante dos ataques de desconstrução da fé, a Igreja do Deus Vivo precisa ser vigilante. 1 Coríntios 16, 13. Ela é a guardiã da única verdade que liberta. João 8,36. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Cristo morreu e ressuscitou por amor à Igreja e a requer santa, pura e irrepreensível. Efésios 5, 27. Portanto, a noiva de Cristo não pode macular suas vestes. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo o zelo da integridade da verdade revelada. 1 Timóteo 4,16. Amém.